E aí, tudo tranquilo? Começamos essa aula já com cenas fortes, o Stalin morto no seu caixão, onde ele foi admirado aí pela população, depois o corpo devidamente preservado. E não vou contar bem a história de como ele morreu, é uma história que vale uma aula toda à parte, porque é muito bizarro, uma coisa bem, sei lá, típica no certo sentido de ditador, porque ele passa mal. Alguns dizem que ele foi envenenado, só que os guardas que estavam do lado de fora do quarto dele tiveram medo de entrar, porque podiam entrar e se ele simplesmente tivesse tropeçado e tal, eles poderiam ser punidos, mandados para a Sibéria, sei lá. E eles sabem que está acontecendo alguma coisa, mas têm medo de entrar. E aí quando entram é meio tarde demais. Ele está caído e tal, ele teve, enfim, tinha tido alguma questão ali, um derrame, alguma coisa assim, induzido ou não por um veneno. Mas o fato é que quando começam a cuidar dele, ainda demoram para chamar o médico, enfim, e aí ele acaba morrendo. De novo, é uma história que vale a pena contar depois. Ela tem uns elementos meio cômicos por conta disso. Tudo indica que assim, as pessoas queriam que ele morresse logo, porque todo mundo tinha medo dele, mas ninguém queria de fato admitir isso, então fica um jogando para o outro. É tão claro, são tão claros os elementos cômicos dessa história que tem uma comédia sobre isso chamada A Morte de Stalin, mas que não é exatamente sobre a morte, mas sobre esse momento seguinte. Cara, ele morreu, e aí, o que a gente faz? Ninguém sabe, porque ditadores não costumam preparar sucessores, então fica todo mundo meio engessado, porque não sabe bem o que fazer sem ele lá. Todo mundo meio querendo poder, enfim, vale a pena ver. É uma comédia não um pastelão, assim, uma comédia meio pra dentro, né? Mas é bem legal. O fato é que depois de uma certa disputa pelo poder, tudo indicava que seria o braço direito dele, que era o Beria, que era o homem que fazia o jogo sujo para ele, mas acabou não sendo. O Beria acaba sendo brutalmente assassinado de uma forma meio repentina, e quem sobe ao poder é o Nikita Khrushchev, um cara que tinha sido importante na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Stalingrado. Ele sobe ao poder e, surpreendendo a tudo e a todos, quando ele se consolida no poder, ele começa o que a gente chama de um processo de desestalinização. Isso tudo começa com um discurso secreto que ele faz num encontro, numa conferência com os líderes dos partidos comunistas e tal, e onde ele diz que o discurso é secreto, no fundo não é. Ele mesmo muito provavelmente fez vazar esse discurso, ele queria que ele circulasse, e nesse discurso ele acusa o Stalin de uma série de coisas. Acusa ele do culto à personalidade, acusa ele de ter matado friamente alguns bolcheviques, relata alguns exageros dele na Segunda Guerra Mundial, alguns em que o próprio Nikita Khrushchev teve envolvido, mas que malandramente tira o corpo dele fora dessa. Conta, enfim, uma série de ações do Stalin ao longo desse tempo, julgamentos forjados, deslocamento de populações forçada, gente que é presa para virar mão de obra em grandes obras, né, que são mandados para os gulags sem nenhum motivo aparente. E ele relata tudo isso, isso acaba vazando, gera uma série de reações diferentes no mundo. Alguns líderes comunistas ficam meio sem saber como reagir. Alguns comunistas do mundo ocidental, que não tinham informação de nada disso, ficam um pouco incrédulos. Depois isso leva uma onda de desilusão, uma onda de desfiliação de gente do Partido Comunista, mas outros não acreditam, acham que é uma armação dos Estados Unidos para desacreditar o modelo soviético. Mas o Khrushchev não só faz essa desestalinização no discurso, mas também toma algumas atitudes nesse sentido, como, por exemplo, libertação de muitos presos políticos, os gulags, que eram essas prisões soviéticas, que nasceram como prisões políticas, mas depois se expandiram para grandes prisões com função econômica, assim, eram campos de trabalho. Não eram campos de extermínio como os nazistas, mas campos de trabalho onde muita gente morria, sei lá, 10, 20% da população, dependendo da época e do campo, mas
eram pessoas que eram presas para poderem trabalhar de graça para o Estado. E aí tem uma libertação em massa, não de todos, mas de uma boa parte, e uma redução da censura. Você tem um pequeno alívio, uma pequena brecha para a circulação de ideias, para as pessoas emitirem sua opinião. Um país aproveita essa brecha e logo tenta, digamos assim, escapar, que é a Hungria. A Hungria, com o seu primeiro-ministro, o Imre Nagy, do jeito que eu estou vendo aqui, a minha cara tá tapando o nome dele. Não sei se tá tapando para vocês também, mas é Nagy, N-A-G-Y. Ele já tinha sido primeiro-ministro assim que o Khrushchev assumiu. Ele se dizia um reformista, um comunista reformista. Ele não queria abandonar o comunismo, mas queria abrir. Tinha sido mandado embora por pressão soviética, mas em 1956 há um grande movimento espontâneo da população húngara que derruba o governo ligado à União Soviética em nome de mais abertura, de liberdade de expressão, de mais liberdade política, mais representação política. Tem um movimento de aproximação com o Ocidente, umas tentativas de comunicação e tal. E nesse movimento o Nagy volta a ser primeiro-ministro e encampa essas ideias e tenta fazer essa transição. Só que o Khrushchev logo mostra que tinha muito mais de discurso do que de ação concreta e reprime violentamente o movimento húngaro, prendendo e depois executando o Nagy quase de forma exemplar. Ele é, se eu não me engano, enforcado em praça pública, como quem diz, estou falando, mas não estou falando tão sério assim. Bom, isso foi no campo interno. Se a gente for para o campo externo das ações, da política internacional das ações do Khrushchev, o que a gente vai ter é a famosa proposta de coexistência pacífica. O Khrushchev mais ou menos diz o seguinte, olha, a gente não se dá bem, Estados Unidos e tal, nunca seremos amigos, mas não precisamos ficar insuflando essa tensão e essa inimizade o tempo todo. Podemos, digamos assim, acalmar o ambiente entre nós e mundial. E nisso ele começa a dialogar sobre armas nucleares. Não tem um acordo de desarmamento ainda, mas tem uma conversa nesse sentido da importância de avançar nesse campo. E ele próprio é o primeiro líder soviético a visitar os Estados Unidos, o que mostrava uma certa, digamos assim, um certo movimento de aproximação. Mas também nesse campo logo vai se ver que há muito de blefe ali e pouca vontade concreta de mudar, quando a crise dos mísseis, talvez o momento mais tenso de todo o período da Guerra Fria. Mas crise dos mísseis também vale uma aula separado, que a gente pode ir para ela agora. Beleza? Abraço!